E aí, meus amigos, olá, como é que vocês estão? De volta aqui na nossa casa, na Elite da Língua, hoje, para darmos sequência àquela conversa sobre o emprego do hífen a partir das novas regras estabelecidas pelo Acordo Ortográfico de 2016. Vamos lá? Então, na aula, na conversa passada, falamos sobre algumas regras, sobre alguns usos, quando é que se utiliza o hífen para separar elementos. Basicamente, hoje, veremos as situações em que o hífen não vai ser utilizado. Bom, quando é que isso vai acontecer? Vejam, toda vez que vocês tiverem um prefixo que termine por vogal e o segundo elemento, a segunda palavra, se iniciar por uma vogal diferente, então nós não usamos o hífen para separar esses dois elementos. Observem: ante, aéreo, autoestrada, autoestima, coedição, infraestrutura, semi-analfabeto, socioambiental. Notaram que os prefixos terminaram por vogal. E a palavra seguinte começou também por vogal, mas uma vogal diferente do prefixo. Se a vogal fosse igual, como nós vimos na conversa anterior, nós colocaríamos o hífen para separá-las. Mas como as vogais são diferentes, não se usa o hífen, elas vão ser escritas juntas, tá bom? O que acontece quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra se inicia por R ou S? Essa é uma regra que gerou bastante impacto, mudou diversas palavras que nós estávamos acostumados a escrever de outra maneira. O que vai acontecer? Se o segundo elemento se inicia por R ou S, nós vamos dobrar a letra R, vamos dobrar a letra S e tudo vai ser escrito numa única palavra, sem hífen. Antessala. Antes, nós colocávamos hífen, ante, hífen, sala. Agora nós temos uma antessala com dois S's. Nós temos um comportamento antirreligioso com dois S's. Autossugestão, bastante estranho, com dois S's. Contrassenso, isso é um contrassenso com dois S's. Extra-regimento e supra-sumo. Eu me lembro claramente de nós pensarmos em supra, hífen, sumo. E precisamos nos adaptar. Autorretrato, auto, hífen, retrato. Agora não mais. Autorretrato com dois R's. Olha lá o exemplo. Verter ano. Vértex existencial, supra-sumo animal, eclipse do essencial, disfuncional. Verte o ano pandêmico, nem precisou do arsênico envolvido em embalo nada dantesco. Ou sim, quebra a rima, desprestigie a poética. Olha lá, verter ano, passar ano, mudar de ano. Vértex existencial, o vértex, o vértice, o ponto culminante da existência. Suprassumo animal, a condição animal, talvez da vida do homem, da pandemia que se coloca nesse contexto. Eclipse do essencial. Tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é substancial, parece que não é mais compreendido, parece que está obscuro, Nada mais funciona nesse contexto da situação que nós estamos vivendo. E segue o poema. Mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês para o suprassumo. Agora, o S dobrado, já que o prefixo terminou em vogal e a segunda palavra começa por S. Dobrei. Tá bom? Se o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa por consoante, ora, não há mal nenhum em juntá-las. Pelo contrário. Então, anteprojeto, antinatural, contra-cheque, coprodução, geopolítica, semicírculo. Vocês viram? Eu estou atendendo exatamente ao que a regra recomenda. O prefixo terminou em vogal. Vejam,
Eu deixei as vogais aqui verdinhas para vocês. E a segunda palavra se iniciou por consoante. Obviamente não há mal nenhum, não há nenhum inconveniente fonético em juntá-las. Anteprojeto, antinatural, contra-cheque. Ok? E o que acontece quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra é iniciada por vogal? Também vou juntá-las. Olha, hiperativo, estão vendo? Prefixo terminou por consoante. Segunda palavra se inicia por vogal. Perfeito. Interescolar, interestadual, subemprego. Olha lá, o meu era subemprego. Oh, coitadinho, desempregado, desempregado. Super amigo, superestrutura. Né? Em todos os casos a gente tem exatamente aquilo que a regra determina, aquilo que a regra prescreve. Se o prefixo terminou em consoante, a palavra seguinte começa por vogal, junte-se, né? Junta um ao outro e aí a gente forma uma única palavra, tá bom? Prefixo terminado por consoante, tá aqui, prefixos terminados por consoante, a segunda palavra iniciada por consoante diferente. Ótimo! Se a consoante é diferente, não há nenhuma razão para que elas não fiquem juntas. Não vai também produzir nenhum estrago fonético. Intermunicipal, hipervalorização, hipertensão, subprodução, superfaturamento, superprodução. Observaram? Olha, consoante, estão vendo? Ó? E a palavra seguinte tem consoante diferente. Não há razão para colocar hífen. Eu vou unir as duas palavras sem a mediação desse sinal gráfico. Ok? E aí, para a gente terminar, o advérbio mal, que nós já tratamos na outra conversa. Se houvesse uma vogal ou H, nós colocaríamos um hífen aqui. É o caso de mal-humorado, por exemplo. Mas se eu tiver o advérbio mal e a segunda palavra iniciada por uma consoante, claro que não seja o H, que consta de uma regra anterior, eu não vou mais usar o hífen. Eu vou juntá-las. Mal criado, mal dormido, mal feito, mal governado, mal vestido, mal sucedido. Como se tornar um escritor mal sucedido? Perceberam? Então, olha, o prefixo, né, é o advérbio mal. A segunda palavra iniciada por consoante. Tá certo? É uma regra específica para quando o primeiro elemento for mal. Tudo bem? É isso. Observem que são várias regrinhas, mas elas têm uma certa lógica, né? E é preciso que a gente vá se acostumando com elas. A minha sugestão para vocês é a seguinte: peguem cada uma das regras, coloquem um exemplo de cada uma e tenham isso sempre em mãos, sempre por perto. No caso de necessidade, consultem, né? Não fiquem em dúvida. Devagar, devagar a gente vai se acostumando, tá bom? Vejam. As referências bibliográficas que eu sempre procuro recomendar, prestigiando aqueles que nos amparam quando nós temos dúvidas a respeito da língua portuguesa. Ok? Pessoal, sempre um prazer conversar com vocês, falar um pouquinho da literatura, da gramática, da redação, de interpretação de texto. Esse é o nosso ponto de encontro, este canal, esta elite, tá? O nosso ponto de encontro é aqui, no YouTube. Então, se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem os vídeos, deixem os seus recadinhos que são sempre importantes, eu repito, e a gente se encontra em breve para falar de mais algumas coisas que podem gerar dúvidas aí para vocês. O papel nosso aqui é esclarecer, é bater um papo curto, agradável, que não seja tão cansativo e produtivo para o conhecimento de cada um, tá bom? Um beijo, a gente se encontra na próxima. A elite é sempre uma questão de conhecimento. Estamos juntos.
Tchau!